Bom, resolvi trazer esse vídeo aqui porque o que aconteceu, né? Segunda-feira agora nós tivemos um relatório Focus e toda segunda-feira pela manhã sai um relatório Focus liberado pelo Banco Central. E o que é o relatório Focus? Ele é basicamente um relatório onde saem as expectativas de mercado com relação ao PIB, a taxa Selic, inflação, IGPM, entre outras coisas. E há algum tempo nesse relatório nós vemos uma queda na expectativa futura de inflação, mas isso já vinha acontecendo, né? Essa queda na expectativa de inflação, então não foi nenhuma novidade. Simplesmente continuou acontecendo. Só que são poucos os investidores que entendem realmente o impacto da inflação nos investimentos de um modo geral. E muitos se perguntam o que a inflação tem a ver, por exemplo, com bolsa de valores, o que a inflação tem a ver com os investimentos de renda fixa. E a verdade é que tem tudo a ver, porque se a inflação cai, ou pelo menos a expectativa dela é menor daqui para frente, significa que existe um espaço para reduzir a taxa Selic. E se a taxa Selic cair, você que ama a renda fixa porque paga ótimos rendimentos, pelo menos atualmente é assim, você simplesmente vai amar cada vez menos a renda fixa, porque a tendência é que com uma redução na taxa básica de juros da economia, os juros pagos a você em investimentos de renda fixa, e isso vale para todos, vai reduzir também. Só que esse movimento de queda na taxa Selic é ruim apenas para quem investe em renda fixa, e nem todo mundo, né? Porque existe uma operação na renda fixa que é a marcação a mercado, onde você ganha com a queda na taxa Selic, mas isso não é assunto para esse vídeo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro em detalhes como funciona a marcação a mercado, eu vou estar deixando esse vídeo aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo também. E esse movimento de queda na Selic traz diversas oportunidades para os investidores também. Além de ser muito bom a taxa básica de juros da economia ser menor para a própria população do país. E essas oportunidades para os investidores envolvem desde a marcação a mercado, ao investimento em fundos imobiliários, ao investimento em ações, ao investimento em criptomoedas, qualquer ativo de renda variável no geral. Porque tem uma frase muito interessante, se eu não me engano, quem falou ela foi Warren Buffett, que disse que a taxa de juros está para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Basicamente, quanto maior é a taxa de juros, maior é a força levando esses preços de ativos de risco para baixo. E isso não vale só para o Brasil. A verdade é que poucos países realmente ligam para o Brasil. E a inflação sendo controlada a nível global, porque hoje nós temos a nível global um problema de inflação elevada, você tende a ver os ativos de risco, ativos de bolsa de valores, se valorizando também em outros países. E nesse vídeo eu vou te mostrar onde você poderia, não quer dizer que você vai, investir nesse cenário de queda na taxa básica de juros da economia. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas se essa é a primeira vez que você chega nesse canal, você ainda não me conhece, espera ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E comenta aqui o que você acredita que é mais interessante investir nesse momento e não só isso, né? Onde você está investindo, afinal não adianta eu falar que um determinado investimento é interessante se eu não invisto nele. Se eu falar que ações são interessantes, eu preciso, no mínimo, ter uma exposição em ações. Se eu falo que marcação a mercado é um tipo de operação interessante, eu preciso estar fazendo marcação a mercado. Então comenta aqui embaixo o que você está fazendo com o seu dinheiro nesse momento. E olhando primeiro aqui o relatório Focus, o que nós temos é o IPCA, que é basicamente o índice de preços ao consumidor amplo, o índice oficial da inflação aqui no Brasil, com uma expectativa de redução até o final desse ano. Fora isso, nós tivemos uma expectativa de PIB crescendo, o que é muito bom para a economia, tivemos uma igualdade no dólar e também na taxa Selic, então a expectativa de fechamento desse ano para a taxa Selic é de 12,50%, referente à taxa atual seria uma queda de 1,25%. Inclusive, sobre essa queda na taxa Selic, nós teremos agora nos dias 20 e 21 de junho, uma nova reunião do Copom, onde é definido qual será o novo patamar da taxa Selic, se vai ser alterado ou não. Eu particularmente não acredito que a taxa Selic vai começar a baixar já nessa reunião, mas pode ser que o Banco Central surpreenda a gente aí, mas isso nós vamos saber provavelmente lá para segunda-feira, antes da reunião, já qual será o resultado. Porque geralmente o Banco Central faz questão de ser bem previsível e nós temos geralmente uma expectativa de mercado muito assertiva nessa questão. E há bastante tempo eu trago aqui investimentos de renda fixa, né? Geralmente eu faço um ranking de investimentos, melhores pré-fixados, melhores pós-fixados. E o que nós vimos nos últimos tempos, né? E quando eu digo últimos tempos, podemos pegar ali do início de 2022 para agora, ou até do início de 2021, quando a taxa de juros estava bem baixa ali, nós tínhamos pós-fixados de 200%, de 250%. Chegamos a ter inclusive uma taxa de 300% promocional, obviamente,
mas a verdade é que com a taxa Selic mais baixa, nós tínhamos pós-fixados pagando mais. E esse pagando mais é apenas em termos percentuais. E à medida que a taxa Selic sobe, você tende a ver pós-fixados diminuindo a rentabilidade. Por isso, quando existe uma expectativa de subida na taxa Selic, o mais interessante entre títulos de renda fixa é investir em pós-fixados, nesse caso atrelados ao CDI. Porque veja que se você tem uma taxa Selic de 5%, você tem um CDI de 4,9%. E um título que paga 150% do CDI paga 150% de 4,9%, e à medida que sobe, o rendimento acaba aumentando também. Então você teria, com a taxa Selic em 5%, um título pós-fixado de 150% do CDI, pagando mais ou menos 7,5%. Só que se essa taxa Selic sobe para 15%, veja que agora você teria 150%, caso esse título ainda estivesse válido, sobre 15%. Então daria mais de 22% de rentabilidade. Então veja que investir em um pós-fixado, para o longo prazo, acaba sendo mais interessante em um período de subida dos juros. Porque à medida que os juros sobem, esse percentual, né, de 150% cai para 140%, cai para 130%, cai para 120%. Hoje os investimentos promocionais costumam pagar 120%, 130%, 140%, costuma ser o máximo que nós vemos. Um ou outro paga bem mais, coisa de 200% do CDI, até 400% do CDI, mas por um curtíssimo prazo de apenas 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias. Então acaba que o rendimento não fica tão atrativo assim. E quando você tem uma expectativa de queda na taxa Selic, o que faz mais sentido não são os pós-fixados, porque esses vão pagar cada vez menos. Porque veja que se você pega um título de 120% do CDI, com a taxa Selic, por exemplo, a 10%, você tem um título pagando mais ou menos 12%. Só que se a taxa Selic, durante o período que você tem esse dinheiro investido nesse título pós-fixado, cai de 10% para 5%, você vai ter 120% em cima de 4,9%, que seria a taxa de CDI. Então, no fim das contas, a sua rentabilidade ela vai diminuir ao longo do tempo. Agora, se você investe em um pré-fixado quando a taxa Selic estiver com expectativa de queda, veja que você pré-fixa uma taxa e essa taxa se mantém até o vencimento desse título. Então, por mais que a taxa Selic caia ao longo do tempo, você tem esse título pagando mais em relação à taxa Selic. Então, investir em um pré-fixado em um momento de queda dos juros é o que faz mais sentido. Então, pós-fixado faz mais sentido quando a taxa de juros está subindo, pré-fixado faz mais sentido quando a taxa de juros está caindo. E até pegando o Tesouro Pré-Fixado 2029, que é um dos títulos dentro do Tesouro Direto nesse momento, ele está pagando mais ou menos uns 11%, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. E talvez você olhe para isso e pense, não faz muito sentido eu investir nesse Tesouro Pré-Fixado 2029 pagando 11%, sendo que eu posso investir no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, sem perda, porque não existe marcação a mercado, não existe uma reprecificação dos títulos, e ainda com uma rentabilidade de 13,75%. Nesse caso, eu diria que faz sentido sim, mas não porque a rentabilidade é melhor, porque de fato, 13,75% no Tesouro Selic é melhor do que 11% no pré-fixado, pelo menos olhando o cenário atual. Só que veja que o Tesouro Selic ele tem um componente pós-fixado, que é o Selic. Se essa taxa cair, e existe uma expectativa dela cair, você tende a ver o pré-fixado tendo cada vez uma diferença menor. E aí chega um momento onde o pré-fixado é até melhor do que esse, e à medida que a taxa Selic vai caindo, ele se torna cada vez melhor. E nesse caso, como é um pré-fixado para 2029, é um prazo um pouco distante, eu particularmente não gosto de pré-fixados para prazos tão distantes, mas nesse caso você ainda teria um ganho com outra coisa, que seria com a operação de marcação a mercado. Porque à medida que a taxa Selic reduz, a rentabilidade desse título acaba reduzindo, mas não a rentabilidade de quem já investiu, mas sim para quem vai investir. Então esse título que está prometendo agora 11% de taxa, daqui a um ano pode ser que esteja prometendo 10%, 9%, 8%, e a queda nessa taxa do título acaba gerando para você que já tem esse título uma reprecificação. Então você tem lá o preço unitário do título, que no vencimento tem que dar R$1.000. Se você não entende esse conceito de marcação a mercado, vem no vídeo que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu explico direitinho por que isso acontece. Mas basicamente você tem o preço unitário do título que no vencimento tem que valer R$1.000. Se você tem uma taxa menor sendo disponibilizada, naturalmente o preço precisa subir. E é esse
preço subindo, esse ágio que você ganha caso você venda o seu título antes do vencimento. Então você tem um ganho com marcação a mercado investida em pré-fixados do Tesouro Direto nesse momento. Agora, saindo da renda fixa, você tem também na renda variável, porque existe uma correlação entre os investimentos. No caso de taxa de juros com investimentos de risco, ativos de bolsa de valores, essa correlação é negativa. Como assim negativa? Basicamente, se você pega um período de taxa de juros subindo, você vai ver que a bolsa de valores caiu nesse período. Se você pega um período de taxa de juros caindo, você vê que a bolsa se valorizou nesse período. E quando eu digo bolsa, eu quero dizer as ações de um modo geral, os fundos imobiliários de um modo geral, e isso não se estende apenas a Brasil e sim a outros países também. Então, a taxa de juros de cada país influencia nos ativos de risco desse mesmo país. Inclusive, se você pega fundos imobiliários e ações, coloca lado a lado esses índices, você vê que no curto prazo agora, né, de mais ou menos 2 meses para cá, nós tivemos uma confirmação de queda na taxa Selic por conta de uma maior estabilidade na inflação. Ela não está totalmente controlada ainda, mas já se mostrou estar muito melhor, e por mais que nós tenhamos ainda um certo aumento no acumulado de inflação, esse aumento vai para 6 ou 7%, considerando os 3 meses de deflação que nós tivemos no ano passado. Eu expliquei isso já em outro vídeo, expliquei também lá no Instagram, mas basicamente nós tivemos 3 meses de deflação, que acaba levando esse acumulado de inflação para baixo. E agora, nos meses de julho, agosto e setembro, nós teremos inflação normal, que vai elevar esse acumulado de inflação. Então vai subir mais ou menos para 6 ou 7%, e mesmo assim você tem agora uma taxa Selic em 13,75%. Então existe uma folga aqui, né? Um espaço de redução. E com esse espaço de redução, o mercado, como ele sempre precifica o futuro no presente, então se uma empresa tem uma expectativa de lucrar mais, ela vai se valorizar nesse momento e não quando efetivamente tiver esse lucro. Nesse caso, você tem uma apreciação agora nesses ativos. Só que por mais que eles já começaram a subir, isso ainda não é nada comparado ao que vai vir pela frente, porque a taxa Selic ainda nem começou a cair. E quando você tem uma queda na taxa Selic, você tem os ativos de risco subindo. Então isso vale para a bolsa de valores, vale para fundos imobiliários. A taxa de juros americana provavelmente vai cair também assim que eles controlarem um pouco melhor a inflação. Então você tende a ver o S&P 500, que é o equivalente do Ibovespa aqui no Brasil, subindo também. Isso já começou a acontecer por conta das expectativas de inflação. Você tende a ver também criptomoedas como o Bitcoin se valorizando, coisa que já começou a acontecer também. Então esse seria o momento de você se posicionar pelo menos um pouco nesses ativos. Quer dizer que você vai fazer isso? Não. Isso é algum tipo de recomendação? Também não. Você precisa analisar se faz parte do seu perfil ou não, qual é seu objetivo, se ele é de curto, médio ou longo prazo. Se o seu horizonte de tempo de investimento for de longuíssimo prazo, talvez você possa pensar em investir em ativos de risco. Então, para você que investe só em renda fixa, eu começaria a pensar e estudar um pouco melhor a possibilidade de investir em renda variável. Mas eu não demoraria muito, porque nesse momento nós ainda temos muitos ativos baratos, só que eles já começaram a ter uma apreciação um pouco fora do normal, justamente por conta dessa expectativa de redução na taxa básica de juros. E esse vídeo foi basicamente para explicar para você essa relação entre os investimentos, taxa de juros, bolsa de valores, e te ensinar coisas que você talvez não saiba a respeito de investimentos, como correlação negativa entre certos investimentos. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.